Nesta videoaula de hoje, nós vamos falar sobre a locução a partir de, como usá-la corretamente. Meu nome é Rogério Faria Vieira e eu sou pesquisador da área agrícola. Em geral, esta locução tem sido usada de forma equivocada em teses e textos científicos. A partir de, ela tem como base o verbo partir, como sinônimo de começar, iniciar, e isso deve ser lembrado quando a locução for utilizada. Logo, a partir de indica início de uma ação, quer dizer, ele equivale a começar de, com início em, a datar de. Então, ele indica um ponto de partida para alguma coisa. Além disso, o a partir de, ele dá uma ideia de continuidade. Por isso, ele também equivale a desde, ou equivale a que algo ocorreu de um momento ou de um ponto em diante. Bom, esta continuidade que está implícito nessa locução, ela é até o infinito? Bom, depende do contexto do que você está lendo. Se o determinado teste foi feito dentro de um intervalo de tempo apenas, essa continuidade é válida para aquele intervalo de tempo. Vamos dar aqui alguns exemplos em que esta locução é utilizada de maneira adequada. As amostras foram coletadas em lavouras de milho convencional a partir de 5 metros do milho transgênico. Então vejam, a ação ela teve início com 5 metros do milho transgênico. Bom, como ela dá a ideia de continuidade, ela foi além de 5 metros. Mas quanto? Qual essa distância que foi além de 5 metros? Bom, aí depende do contexto. Se aquele teste foi feito no intervalo de 5 a 100 metros, essa continuidade é válida dentro desse intervalo. Veja outro exemplo. O milho cobriu o solo a partir de 50 dias após a emergência da plântula. Então veja que a ação ela tem início com 50 dias. Como ela tem uma continuidade, essa cobertura do solo ela é válida também para 60 dias, 70 dias, 80 dias, até aquele limite em que essa característica foi avaliada. Vejam outro exemplo. A partir do 6º dia, o leite foi ofertado em mamadeira. Quer dizer, a ação ela tem início ao 6º dia. Então, como ela tem continuidade, ela também é válida para o 7º, para o 8º, e até aquele limite em que isso foi testado, em que a mamadeira foi ofertada. Se no estudo está escrito que a mamadeira foi ofertada entre o 6º e o 20º dia, essa continuidade é válida para esse período. Usar o verbo começar junto com a locução a partir de é uma redundância. Porque vejam bem, o verbo começar dá uma ideia de um início de uma ação que tem uma continuidade, que é a mesma função da locução a partir de. Vamos ver algumas frases em que foi usado o verbo começar junto com a partir de e como é que nós podemos consertar essa redundância. A colônia começou a partir de 2 grandes glebas. Veja que nós temos aí a redundância utilizando esse verbo junto com a locução. Então, nós podemos corrigir isso para a colônia começou com 2 grandes glebas. Outro exemplo. O cultivo da soja transgênica começou a partir de 1994. Nós podemos corrigir escrevendo o cultivo da soja transgênica começou em 1994. Outro exemplo. A emissão de raízes no fundo do tubete iniciou a partir de 17 dias. Veja que agora nós temos o verbo iniciar.
que, da mesma forma que começar, quando já usado junto com a partir de, ocorre uma redundância. Então, nós podemos corrigir essa redundância escrevendo: a emissão de raízes no fundo do tubete iniciou com 17 dias. Não use a partir de com o significado de com base em. Embora haja estudiosos da língua portuguesa que aceitem com base em como sinônimo de a partir de, o uso de a partir de com esse significado deve ser evitado para não prejudicar a clareza do nosso texto. Vamos dar alguns exemplos. A tese foi feita a partir de pesquisas de campo. Vejam que é muito mais claro você escrever: a tese foi feita com base em pesquisa de campo. Outro exemplo. A listagem florística foi determinada a partir de um estudo fitossociológico. É melhor escrever: a listagem florística foi determinada com base em um estudo fitossociológico. Outro exemplo. Dados sobre obesidade em adultos foram obtidos a partir de uma revisão da literatura publicada entre 1990 e 2010. Também neste caso é melhor escrever com base numa revisão da literatura publicada entre 1990 e 2010. Bom, neste caso aqui nós vamos mostrar um uso inadequado de a partir de, em que nós podemos corrigir esse uso inadequado usando apenas a preposição com. Vamos dar um exemplo. Das 145 culturas, 70 foram obtidas a partir do meio SSA, 55 do meio BSA e 20 do meio BGA. Vejam que, substituindo a partir de pelo como, a frase fica mais clara. Das 145 culturas, 70 foram obtidas com o meio SSA, 55 com o meio BSA e 20 com o meio BGA. Outro exemplo. A resistência do solo foi avaliada a partir de um penetrômetro. Vejam que a frase fica mais clara assim. A resistência do solo foi avaliada com um penetrômetro. Outro exemplo. A partir dos resultados das análises bromatológicas da forragem, foram estimados os conteúdos de nutrientes. Neste caso, nós podemos substituir o a partir dos por com os resultados ou em poder dos resultados das análises bromatológicas da forragem, foram estimados os conteúdos de nutrientes. Isso se nós quisermos seguir o modelo da frase anterior. Mas sempre precisamos contar com novas possibilidades de você passar a mesma informação com menor número de palavras e de uma forma mais direta. Vejam esta forma aqui. Foram estimados os conteúdos de nutrientes com base nas análises bromatológicas da forragem. Veja que nós passamos a mesma informação de uma forma mais concisa e direta. Bom, neste caso aqui, nós vamos substituir o a partir de porém. Vamos dar alguns exemplos. Evidências obtidas em estudos a partir dos continentes e oceanos indicam que muitos sistemas naturais são afetados por mudanças climáticas regionais. Veja que o a partir dos não tem aquele significado original, que seria a começar de, desde. Você substituir esses significados aí nessa frase, ela fica sem sentido. Por isso, seria melhor escrever: evidências obtidas em estudos conduzidos nos continentes e oceanos indicam que muitos sistemas naturais estão sendo afetados por mudanças climáticas regionais. Vejam que, para a frase ficar mais claro, nós incluímos aqui a palavra conduzidos. Vejam outro exemplo. As taxas de degradação da proteína têm sido estimadas a partir de estudos in situ e in vitro.
Veja que é melhor escrever: as taxas de degradação da proteína têm sido estimadas em estudos in situ e in vitro. Neste caso aqui, nós vamos substituir o a partir de por de. Vamos dar um exemplo. As informações foram coletadas a partir de artigos publicados nas 2 últimas décadas. Então, a partir de aqui nesta frase, não está sendo usado de maneira adequada. Então, se a gente escrever dessa maneira, as informações foram coletadas de artigos publicados nas 2 últimas décadas. A frase fica mais clara. Os piretróides foram originalmente obtidos a partir de compostos de origem animal. Também aqui o uso está inadequado. Então, nós podemos corrigir e escrever: os piretróides foram originalmente obtidos de compostos de origem animal, natural. Neste caso aqui, nós vamos substituir por pelo. Vamos ver alguns exemplos. A partir da análise dos dados, verificou-se que a amostra foi composta, em sua maioria, por idosos do sexo feminino, 70%. Então, como a partir de aqui não tem aquele significado de a começar de, nós podemos substituir por pela. Pela análise dos dados, verificou-se que a amostra foi composta, em sua maioria, por idosos do sexo feminino, 70%. Isso se nós quisermos manter a mesma estrutura da frase anterior. Como eu disse, nós podemos muitas vezes construir a frase de outro modo, de forma que a informação seja passada com o menor número de palavras e de forma mais direta. Veja um exemplo. A amostra foi composta por 70% de idosos do sexo feminino. É a mesma informação anterior, mas aqui de uma forma mais direta. Outro exemplo. Transmissão de fungos a partir de sementes. A partir de aqui está usado de forma inadequada. Nós podemos aqui substituir por transmissão de fungos pelas sementes.